Hare Krishna, boa noite. Vamos fazer a leitura de toda quarta-feira. Nós estamos fazendo um estudo do livro Bhagavad Gita, como ele é, traduzido e com significados de Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, né? O fundador, que a gente chama de Acharya, que é aquele que ensina pelo exemplo, da ISKCON, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Então, hoje nós vamos ler o texto 39 do primeiro capítulo do Bhagavad Gita. O primeiro capítulo ele se chama Observando os Exércitos. Então, antes de começar, vou fazer uma oração, né, para pedir iluminação e permissão para falar sobre isso, para que a gente não se iluda, mas que a gente mostre o conhecimento verdadeiro mesmo. Então, Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então o verso em sânscrito fala: Kulakshaye pranashyanti kula dharma sanatanaha dharme naste kulam kritsnam adharmo bibhavati uta. Então, a tradução palavra por palavra: Kulakshaye, destruindo a família; pranashyanti, destroem-se; Kula dharmaha, as tradições familiares; sanatanaha, eternas; dharme, em religião; nashte, estando destruído; kulam, família; kritsnam, indiscriminadamente; adharmaha, e religião; abhibhavati, predomina; uta, está dito. Então a tradução é: com a destruição da dinastia, destrói-se a eterna tradição familiar. E assim, o resto da família se envolve em práticas irreligiosas. Significado, né, dado por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. No sistema da instituição Varnashramam, existem muitos princípios de tradições religiosas para ajudar os membros da família a crescer apropriadamente e alcançar valores espirituais. Os membros mais velhos são os responsáveis por tais processos de purificação na família, começando do nascimento até a morte. Mas com a morte dos membros mais velhos, tais tradições familiares de purificação podem parar. E os restantes membros jovens da família podem desenvolver hábitos irreligiosos e, de tal modo, perder sua oportunidade para a salvação espiritual. Portanto, por nenhum motivo os membros mais velhos da família devem ser mortos. Agora sim, vou fazer mais algumas orações. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptanjana Bhutale Sonyarupa Kadatmahyam Dadat Swapadantkam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Nanustate Krishnaya Vasudevaya Devakinandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Deixa eu só dar uma olhada. Ok. Kulakshaye pranashyanti kula dharmaha sanatanaha. Kula dharma. Dharme naste kulam kritsnam adharmo bibhavati uta. Então, com a destruição da dinastia, destrói-se a eterna tradição familiar. E assim o resto da família se envolve em práticas irreligiosas. Bom,
Esse verso em específico nós vamos nos ater primeiro ao ensinamento de Arjuna e depois ao contexto disso ser falado para a própria Suprema Personalidade de Deus. Então, a fala de Arjuna é uma fala religiosa que está extremamente dentro do sistema que é falado aqui de Varnashram. Varnashram é um sistema de organização social, Varna, e ashram espiritual. Então, nós temos aqui, ó, Hare Krishna, Otávio. Então, nós temos aqui algumas informações muito importantes, né? Continuando, então, Varna é uma divisão social. Então, de acordo com a característica, com a natureza de cada pessoa, ela se coloca num Varna. Tá? Numa sociedade um pouco mais simples e não tão complexa como nós temos hoje, né? Hoje, por não existir muito mais assim essa linha de viver eternamente pelo Dharma, pela sua constituição eterna, por galgar avanço espiritual, hoje nós temos uma sociedade extremamente complexa, né? Em que se misturam muito esses varnas que a gente está falando aqui, são as divisões sociais. Mas essa divisão social védica que foi feita pelo próprio Sr. Krishna, foi ele que falou que fez essa divisão, né? Funciona muito bem nas outras eras, que são eras religiosas. Não são eras confusas como a nossa Kali, que é essa era que a gente vive hoje, uma era bem complicada. Mas para a gente conseguir se colocar mesmo nessa era, a gente tem que entender um pouco de como é esse Varna. Então o Varna é a divisão em 4 classes sociais, que a gente chama de Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Então o Brahmana é a cabeça da sociedade. Então ele é o professor, o sacerdote, todos aqueles que ensinam, né? Depois eu venho o Kshatriya, que são os que protegem a sociedade e as administram. Então, ele tem o trabalho de administração e proteção, né? Então aí a gente tem aí o pessoal das guardas, polícias, essas coisas, e os administradores mesmo, que hoje são tidos como políticos, né, que administram a sociedade. E aí eu tenho o Vaishya, que é aquele que gera rentabilidade, gera dinheiro, prosperidade para a sociedade, que naquela época era tido como agricultor, né, o vendedor. São aqueles que realmente manipulam dinheiro mesmo na sociedade. E o Shudra, que é o trabalhador braçal. Então, encaixam-se todas as pessoas nesses 4 varnas. Como eu falei, a gente está numa sociedade muito mais complexa, porque não segue não tem quase religiosidade, então isso se mescla de forma assim absurdamente grande a quantidade, o panteão de mesclas que temos, né? E aí nós temos também a divisão espiritual. Qualquer um desses, né, devido ao momento que está passando na vida, se encaixa numa divisão espiritual. Por quê? Porque para avanço espiritual mesmo, ele aceita situações na sua vida. Então a primeira fase é a de Brahmacharya. Então o Brahmachari é o estudante celibatário. E ele trabalha muito... Hare Krishna, Fabrícia, né? Boa noite. Então, o Brahmachari, ele trabalha conhecimento, e para isso, então, ele se mantém celibatário, né? Ele não tem nenhum tipo de relação sexual, porque isso faz com que ele fique mais firme, mais fixo na sua meta, e consiga, então, estudar muito, né? Por isso que ele pratica Vani, conhecimento, né?
Esqueci a palavra agora, fugiu da minha cabeça. Nossa. Vidya. Desculpem, Vidya. Ele trabalha conhecimento. O Brahmachari vive na casa do mestre espiritual. Então, ele é tão... Para ele entender também a renúncia, né, na prática, ele não tem nada. Tudo que ele tem, ele dá para o mestre espiritual. Ele trabalha para o mestre espiritual o tempo todo. E aí, depois dessa fase de Brahmacharya, em que ele adquiriu muito conhecimento, ele ficou muito forte em conhecimento, ele já tem o direito, ele pode se tornar um grihasta, que é a próxima fase, é o casado, que depois de todo esse conhecimento, austeridade, depois de ter dado tudo para o Guru, ele monta uma família e ele pratica a caridade. Caridade dentro do conhecimento que ele aprendeu, né? Aí, mais para frente, aí na sua vida, quando ele já tem os filhos grandes, né, todos eles já criados, a esposa está junto dele ainda, né, ou o marido junto dela, eles vão juntos para a fase de Vanaprastha, né, se afastam da vida social e podem se afastar juntos, né? E aí, na última fase em que tem que se dedicar realmente à vida espiritual, torna-se sannyasi, renunciado a tudo, né? Na cultura tradicional Vaishnava era só o homem que fazia isso e a mulher ainda ficava na família, cuidando dessa família, né? Mas ela funciona como essa pessoa que está sendo falada ali, que é sábia, que cuida da família porque ela não deixa, então a irreligião não chega, porque ela ainda mantém a tradição espiritual, a tradição Vaishnava, a tradição védica. E o homem normalmente saía de casa, né, e vivia da renúncia completa, só pregando tudo que aprendeu, e aí trabalhava baseado na veracidade, né? Então, essas são as 4 divisões espirituais e as 4 divisões materiais. E para que toda essa estrutura exista, precisa-se dos sábios. E os sábios são aqueles que já passaram por experiências, aprenderam lá na infância e realizaram, é uma palavra que os ingleses realizing, realiza dentro do seu coração todo o conhecimento que aprendeu, né? Então aí o que a Arjuna está falando é com a destruição da dinastia, então destruindo essas pessoas mais velhas que já passaram por isso, destrói-se a tradição familiar. Tradição familiar quebrada, né? Família em prática irreligiosa. Então, como nós não mantemos hoje mais tradição familiar, a irreligiosidade tomou conta da sociedade, tá? Então, tudo isso que a Arjuna falou é extremamente verdadeiro. Todos nós, para chegarmos ao ponto de termos uma vida espiritual séria, transcendental, temos que levar muito a sério todos esses valores, que são valores sociais, valores morais e éticos, né? Então, o que a Arjuna falou, pensando descontextualizadamente, é perfeito, né? E a Charadeva diz que essa fala de Arjuna, não essa, mas de todos os próximos versos, podem ser tidos como o maior tratado sociológico do mundo. Porque falar em sociologia, na sociedade, o que ele está falando é perfeito. Então existe aí a segunda fase de entendimento desse verso, que é contextualizando de onde ele está e o que está acontecendo, né? Krishna está em frente, Arjuna está em frente a Krishna, a suprema personalidade de Deus, defendendo não uma família, mas defendendo toda a sociedade, porque essa sociedade hoje ela é liderada por uma pessoa demoníaca, que é Duryodhana, primo de Arjuna. Então, se essa guerra não acontecesse, que ele está no momento do início da guerra, né? Se essa guerra não acontecesse, a irreligião tomaria mais conta ainda, porque o próprio líder mor
traria essa irreligião. Porque é quando o líder, né, o Estado, não toma conta dos seus liderados, aí sim a irreligião entra. Porque quando Arjuna fala sobre uma família, certo? É lógico, os líderes têm que estar ali para que a família não incorra em pecado. Mas quando eu estou falando num estado maior, então, é pior ainda. É mais difícil ainda se a gente perder a ponta da religião. Então, né, nesse contexto, existia uma visão maior, algo maior. Existia a necessidade social dessa briga, dessa luta, né, dessa guerra. E aí, acima disso, ainda nós temos um outro ponto mais importante ainda, era desejo de Krishna. Então aí era espiritual, já não falava-se mais nessa parte social. Desculpem. Então, Arjuna também teria que levar em consideração uma terceira fase, que é o desejo da própria Suprema Personalidade de Deus. Porque tudo que a gente está falando de religião é uma preparação para o momento de agir em consciência de Deus. Agir completamente vinculado ao desejo de Deus e não mais vinculado ao nosso desejo próprio. Então, aí todas as regras e regulações religiosas tidas nas escrituras caem por terra se não agradarem a Krishna. Porque Krishna, ele mesmo fala no Gita que ele é Bhoktaran Jagyatapasam. Ele é o desfrutador de todos os sacrifícios. Suridan Sarva Bhutanam, é bem querente de todas as entidades vivas. E Bhoktaran Jagyatapasam, Sarvaloka Maheshwaran também, o grande controlador de todos os planetas. Então, é muito simples uma pessoa voltar à sua posição original de servir a Krishna sem desejos materiais, baseado nas escrituras, claro, né? E por prazer de Krishna. Então, se eu estiver baseado nas escrituras, porém, ao mesmo tempo, sem desejo nenhum de desfrute, apenas de servir a Krishna, e, ao mesmo tempo, dando prazer à Suprema Personalidade de Deus para ser favorável à grande Suprema Personalidade de Deus, eu estou num momento de perfeição. Né? Então o próprio Krishna vai começar a falar que ele montou todo esse cenário. Ele fez esse cenário porque ele queria várias coisas. Uma delas é glorificar Arjuna mesmo. Ele fala isso. Ele fala que eu já matei todos eles, Arjuna, né? Mas eu quero que você receba a glória disso. Vocês, os irmãos de Krishna, de Arjuna, que são os Pandavas, né? E quando Krishna vem a esse mundo, como ele estava em frente a Arjuna, ele diz que ele vem por 3 motivos. Ele fala Paritranaya Sadhunam, Vinashaya Chaduskritam, Dharma Sanstapanartaya. Aí ele fala Sambhavam Yuge Yuge, que ele vem de eras em eras, de era em era, desculpem, para Paritranaya Sadhunam, glorificar os seus devotos, dar poder aos seus devotos, dar prazer aos seus devotos. Vinashaya Chaduskritam, para destruir os não devotos. Destruir, tirar da frente esses não devotos, não que destrói na alma, porque a alma não morre nunca, e esses não devotos, eles não são, em essência, não devotos. Eles estão, naquele momento, não devotos. Então, ele destrói essas pessoas, essa mentalidade demoníaca, para poder estabelecer Dharma Sanstapanartaya, para proteger a religião. E não só proteger a religião, proteger o caminho de volta a ele. Porque religião é se religar com Deus, tudo bem. Mas na concepção material hoje da palavra religião, ele não traz, ele é uma fase primária de espiritualidade, que é viver 100% para Deus, é só pensar em Deus. E aí sai até a ética e a moral, porque ética e moral elas mudam de tempos em tempos.
A moral são as regras que uma pessoa segue. E a ética é o seguir. Então, se a pessoa não segue suas leis morais, ela não tem ética, não é ética. Só que essas leis morais, elas mudam de tempo em tempo. Né? Por quê? Porque a gente tem verdades absolutas e verdades relativas. Quando as verdades são relativas, a ética muda. Então, quando a gente vai para a vida espiritual plena, que a ética não muda nunca, porque ela é eterna, né? Em alguns momentos ela choca com a verdade relativa. Por isso que o que a Juna está falando sobre a família, né, as práticas religiosas, tradição, a dinastia, ainda são verdades materiais. Elas seguram uma sociedade dentro da religião, da religiosidade, mas ela não consegue só isso mandar as pessoas para o céu espiritual. Ir para o céu espiritual é seguir uma ética, uma moral espiritual completamente, 100%. E essa ética, como a gente não tem tanto costume com ela, ela tem que ser seguida de pessoas que já são hábeis a praticá-la. Por isso que eu sigo os passos dos devotos que dão exemplo. Por isso que o Prabhupada é chamado de Acharya, porque ele dá o exemplo de como deve ser. Né? E de acordo com o tempo, lugar e circunstância, vive-se a vida da alma já nesse planeta. Mesmo que a nossa Swarupa, que é a nossa forma eterna, não seja a mesma no que a gente está, a gente já consegue praticar a consciência de Krishna plena. Ok, acho que basicamente é isso. Então são duas visões, a visão social, depois a visão... na verdade, eu tenho duas visões sociais, a micro e a macro, e ainda tenho depois a visão espiritual. Ok? Acho que é só isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Vou esperar um pouquinho aí, porque sempre tem um delay. Senão eu vou terminar. Beber água. Acho que é só isso então. Quero agradecer para quem ouviu, quem ouvirá no futuro aí essa fala, ok? Hare Krishna, muito obrigado e boa noite.